Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do governo que está completamente grogue, não sabe o que fazer com a enorme derrota que teve no Congresso, né? A gente falou sobre a derrota do governo, a choradeira que está na esquerda, uma choradeira danada, estão falando em entrar no STF, não sei o que lá, em fazer isso, fazer aquilo, mas a questão é que o governo não pode fazer isso. Não, estou falando, eu falei no último vídeo, né, que o governo falou que não, que vai tirar todos os ministros dos partidos da base que não votaram com o governo, vai processar no STF a decisão, só que o governo não pode fazer nada disso, meu amigo, porque esses partidos que estão na base do governo só estão, é o último fio de esperança do Lula. O Lula está numa posição tão fraca que ele não pode nem punir o pessoal que votou pelo IOF. E aí ele fica na seguinte situação: se ele punir o pessoal que votou pelo IOF, ele fica sem apoio nenhum, não tem mais nenhum apoio o governo dele. Se ele não punir, ele fica com cara de babaca, e agora o Congresso sabe que pode fazer o que quiser, que o Lula não pode fazer nada contra eles. Então, olha só a situação que o Lula se colocou, né? É isso que dá. É o transplante, meu amigo. Foi o presidente transplantado, teve rejeição. Essa notícia foi sugerida por Minha Cueca Não Querem Mais Estar Perto, Arthur e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é o que eu falei para vocês ontem, essa derrota no caso do IOF botou o governo Lula numa posição absurda, totalmente sem nada. O governo morreu, literalmente acabou. O Congresso derrubou uma medida que era uma medida central do governo Lula, embora fosse uma medida injusta, uma medida que devia ser derrubada mesmo, tá? E muita gente está falando, mas derrubou o IOF, mas não derrubou os outros impostos de LCI, LCA e coisa e tal que o governo colocou. É verdade, mas esses outros impostos só entram em operação ano que vem, e eles estão por medida provisória, então tem um prazo de 90 dias para a Câmara derrubar essa medida provisória, e como os impostos não estão valendo ainda, não faz diferença nenhuma. É só a Câmara não votar essa medida provisória que ela cai, e esses impostos não vão acontecer no final das contas, né? Então, ou seja, na verdade foi uma derrota completa do governo, não vai ter nenhum aumento de imposto. E aí o governo estava muito chateado com isso, porque esperava ter alguma base. Gente, repara, a votação foi 383 deputados votando contra o governo. Isso é uma vitória acachapante, né? Ou seja, não teve praticamente ninguém que votou a favor do governo na Câmara. A Câmara inteira votou contra o governo, né? E aí o Lula ficou chateado. A primeira reação do pessoal é que vamos punir esse pessoal, temos que punir, vamos tirar o pessoal de Ministério do União Brasil, coisa e tal. Aí o pessoal lembrou, ô Lula, olha só, se você tirar esse pessoal, o pessoal do União Brasil, do PP, do Progressista, já está falando em sair do governo de qualquer forma, já está falando que vai sair do governo, né? Parece que o prazo é julho para eles saírem do governo. Se o governo Lula tirar os ministros do governo, meio que diferença que fez? Eles já estavam planejando sair mesmo. Então ele não vai punir ninguém, não vai ser uma punição para o União Brasil e vai jogar esse pessoal todo para a oposição. Porque aí no momento que eles não são mais parte do governo, aí eles não vão ter mais nenhuma vergonha em apoiar a oposição, porque passa a ser interesse deles. Agora eles não são mais governo, eles querem que o governo fracasse. Então o Lula, sabe o que vai acontecer? O Lula tomou uma acochambrada do Congresso e não pode fazer nada. Vai ter que ficar quietinho, aguentar quietinho, corta a despesa aí Lula e fica quieto aqui, ó. A derrubada acachapante do Congresso que elevou o imposto sobre operação financeira, ou seja, o Congresso reverteu o aumento de impostos, evidenciou a extrema fraqueza política do governo Lula. Por mais que seja confortável votar contra o aumento de impostos, o fato é que Câmara e Senado cruzaram o Rubicão ao desautorizar a ordem presidencial pela primeira vez desde 1992, né? Tecnicidades são meros pretextos para justificar o que ocorreu essa semana. O que ele está dizendo aqui é que tem aspectos técnicos, que era ruim, que era bom, isso é o de menos. A questão política é que se impõe aqui. O Congresso está contra o governo. Se é verdade que o IOF é um imposto regulatório, não deveria ser utilizado para arrecadar, como argumentam os parlamentares, também é fato que o Congresso só poderia sustar um decreto com base em eventual ilegalidade da norma, não em seu mérito, como defende o Executivo. Apelar ao STF para decidir se o governo exorbitou seu poder regulamentar ou distorceu os objetivos do IOF tende a piorar aquilo que já está bastante ruim. Isso é um outro ponto. O governo ameaçou colocar isso para o STF, né? Botar no STF. O pessoal do STF, o Gilmar Mendes, falou: eu acho que não é uma boa coisa judicializar essa coisa agora. Por quê? Porque o STF já está sob ataque, meu amigo. O STF já está apanhando igual cachorro de rua. No final das contas, não sabe mais para onde ir de tanto que apanha da população brasileira. Ainda mais agora, depois que aprovou a lei das fake news na marra, né? Uma lei absurda, a gente falou sobre isso no outro vídeo hoje. Os governistas também estão falando que o governo não deve judicializar o IOF. Por quê? Porque aí
vai colocar o Alcolumbre e o Hugo Mota na oposição descarada. Ou seja, se o governo judicializar esse negócio, aí vai colocar o Congresso batendo de frente com o governo e STF. E aí o governo Lula não faz mais nada. Aí o governo Lula acabou completamente, não tem nenhuma chance de fazer nada. Então a situação do Lula é essa. Olha a situação do Lula. Não tem nada que ele possa fazer. Ele não pode tirar os ministros e cortar as emendas, né? O governo Lula não pagou emendas de 347 parlamentares até a votação do projeto de OF. Lembra que a gente falou que o governo Lula tinha prometido empenhar 1,7 bilhão na véspera da votação, empenhou, mas não pagou. Empenhar é parte do processo de pagamento, tá? Você faz o empenho da verba, que é tipo reservar a verba para pagar aquela coisa, né? Você tem o orçamento da União, tem um dinheiro alocado na rúbrica do orçamento, mas não para aquele projeto, aquele pagamento específico. Como você faz o empenho, você aloca para aquele pagamento específico. Isso pode ser revertido, tá? Você pode cancelar o empenho, mas ele só liberou o pagamento de uma pequena parcela de emendas no final das contas, né? E por que isso? Justamente porque tem um processo burocrático de liberar essas coisas, mas também porque o governo Lula não quer gastar dinheiro com emendas de deputados, quer gastar dinheiro com as lambrequeiras que ele faz, quer gastar dinheiro com os cupincha dele, quer dar dinheiro para os amiguinhos dele no final das contas, né? E, segundo a SRI, o cronograma previsto em lei segue e tem acelerado as liberações, mas o pessoal do Congresso, né, tá vendo. Todo mundo tá vendo o Lula segurando as emendas com Flávio Dino e piorando a relação com o Congresso. Eu avisei que isso ia acontecer. No que o Lula resolveu barrar as emendas do Congresso, aí que a coisa desandou completamente, né? Ou seja, e agora ele pode não pagar essas emendas? Ele já falou que não vai pagar as emendas e coisa e tal. De novo, é a situação. Não pagar as emendas vai garantir que o Congresso inteiro vai para a oposição agora. O Lula não pode punir os congressistas. E aí você tem um dilema dele, porque se ele punir os congressistas, seja com retirada de ministério, seja com cancelamento de emendas, seja com mandar para o STF, qualquer punição que ele coloca, ele garante que ele joga o Congresso todo para a oposição agora. Então ele não pode fazer isso. Todo mundo dizendo, olha, Lula tem que entubar essa. Perdemos, vamos ter que dar um jeito, corta as coisas aí, privatiza a Petrobras, privatiza os Correios, dá um jeito aí, perdemos essa parada. Por outro lado, se ele não punir os deputados, que moral que ele vai ter daqui para frente? Por quê? Porque na próxima votação que tiver e a base não quiser votar com o governo, vai falar a mesma coisa, não gostamos disso aqui, não vamos votar não. E aí vai votar ao contrário e o Lula vai ter o mesmo dilema, ele não pode abrir mão porque ele não tem apoio no Congresso. Ou seja, esse é o problema que eu falo para vocês desde o início, é o presidente transplantado. O pessoal do STF tirou esse cupincha idiota de dentro da cadeia, esse bêbado corrupto de dentro da cadeia, colocou ele lá na presidência da República de forma transplantada, botou um jabuti no alto da árvore. O problema é que ele não tem apoio na sociedade. Tem um pessoal falando que era hora da esquerda levar o pessoal às ruas, que o povo tem que mostrar o apoio ao Lula. Boa sorte aí, meu amigo, boa sorte com a sua manifestação a favor do Lula. Vamos lá, bota o pessoal na rua aí a favor do Lula. Quero ver quantas pessoas vão aparecer para apoiar o pinguço corrupto, né? No final das contas, essa é a diferença. Por isso que o Bolsonaro teve apoio, conseguiu terminar o mandato dele com um bom apoio. Por quê? Sempre que ele era ameaçado, seja pelo Congresso, seja pelo STF, e ele foi ameaçado várias vezes, o que ele fazia? Qual que era o truque do Bolsonaro? Chamava uma manifestação, botava 1 milhão de pessoas na rua, aí pronto, todo mundo ficava pianinho, não tinha mais o que dizer. Tanto o STF quanto o Congresso falavam, não, pois não pode fazer nada, o cara tem apoio popular, né? O Lula não tem apoio, o Lula é um presidente transplantado. Nem quem votou no Lula gosta do Lula. Tá tendo rejeição, rejeitou o corpo estranho, esse cara aqui, né? E é isso que está acontecendo. E o Lula não pode fazer nada. Porque se ele punir, como ele começou, essa história toda do Flávio Dino cortando emendas de parlamentares, foi o Lula tentando punir o Congresso, né? Eu avisei que ia dar merda. Eu falei, não, o Lula não tem força para isso. Vai piorar a situação dele com o Congresso mais adiante. Foi exatamente o que aconteceu. E agora está acontecendo também com questão de ministério. Ele vai cortar os ministérios do União Brasil, do PP e de não sei mais quem. E aí, esses partidos vão sair da base do governo, aí o governo não tem base nenhuma. Ou seja, não tem o que ele fazer, ele não pode fazer nada. E aí, de novo, se ele não faz nada, vai ficar como fraco. Ou seja, os parlamentares a partir daqui sabem que podem votar qualquer coisa, que o Lula não tem como fazer nada contra eles, né? Então, é uma situação que quem se colocou isso daí? O PT e o STF. Olha que coisa curiosa, né? Quem sabe a democracia não vai acabar funcionando no final das contas aqui no Brasil, né? Por mais que o STF e o PT tenham tentado conturbar a democracia brasileira, mesmo com o Congresso também não é perfeito, não. Eu tô falando que o Congresso bateu no Lula aqui, não estou dizendo que todos os deputados são anjos ungidos pelo Senhor, né, pessoas puras, de bom coração, mas é essa que é a coisa. O sistema tem que funcionar, o sistema tem que funcionar com as pessoas imperfeitas mesmo.
você quiser um sistema que funciona com as pessoas boas e puras e de bom coração e coisa e tal, meu amigo, não precisa de sistema. Se as pessoas forem todas boas, não precisa de sistema. O sistema da democracia existe justamente para as pessoas ruins, né? E é o que a gente está vendo acontecer. Por mais que o Congresso tenha pessoas imperfeitas movidas pelo interesse próprio, no final das contas estão fazendo o correto, que é colocar em xeque esse presidente transplantado pela esquerda na presidência, né? Aqui, ó, a versão segundo a qual Dino age de maneira independente ao exigir transparência das emendas, algumas vezes a revelia do governo, jamais convenceu ninguém. Eu cheguei a falar isso, né? O Dino pode estar querendo ele próprio construir o lado político dele, né? Mas todo mundo no Congresso está vendo que o Dino está bloqueando as emendas por causa do Lula. O Lula está ajudando ele, né? Até meados de junho, menos de 2% do total volume teriam sido pagos, o que, segundo o governo, ocorreu em função de atraso da apreciação do orçamento desse ano, aprovado só em março. O fato é que o Congresso, cada vez mais insatisfeito com tanta delonga, ou seja, é o que eu falo para vocês, esse é o problema. O Lula não tem apoio popular, ele não pode chamar uma manifestação como o Bolsonaro fazia, botar 1 milhão de pessoas na rua e pressionar o Congresso dessa forma, e pressionar o STF dessa forma. E a retomada da estratégia de opor nós contra eles por governo não ajudou em nada. O governo Lula tentou ressuscitar o negócio, não que estamos tributando os ricos, porque nós somos a favor dos pobres, tributando... Ninguém cola essa coisa, cara, isso não tem substância. IOF, todo mundo paga IOF. Quando você compra pãozinho na padaria, você paga IOF de imposto ali. Ia subir o preço de tudo, né? E nesse debate pueril, todos brigam e ninguém tem razão. Não. O Congresso tem razão. De fato, o IOF é um absurdo. Enquanto o Congresso investe na tese que a sociedade não aguenta mais aumento de imposto, o que é verdade, é um fato, Lula e o ministro Haddad vêm cada vez mais apostados na narrativa de que os parlamentares se recusam a taxar o andar de cima, sendo que ambos estão errados, né? A única solução para esse impasse é o corte estrutural de gastos. É exatamente isso que tinha que fazer. Privatiza a Petrobras, privatiza os Correios, privatiza a porra toda. Corta esse monte de cupincha que o Lula colocou no governo, acaba com a Lei Rouanet, acaba com o auxílio ao artista. Artista que é bom vai continuar ganhando dinheiro do mesmo jeito, meu amigo. Não tem problema nenhum. Artista bom consegue público do mesmo jeito. O artista ruim, o artista pelego, aqueles artistas da Globo lá que não conseguem mais juntar ninguém numa peça de teatro de merda, esses vão à falência, mas aí boa sorte para eles. É bom que eles procuram uma nova carreira, sei lá, vão ser plantadores de batata, alguma coisa assim, fazem alguma outra coisa útil da vida, né? Enfim, o problema todo é esse aqui. Por mais que o governo tente encontrar motivos e colocar culpados, o problema não está com Hugo Mota nem com Alcolumbre. O problema é lidar com um legislativo que deu maioria já é bastante desafiador. Mas o governo tem o apoio de somente 98 deputados e 10 senadores que votaram pela manutenção do IOF. É impossível. É o que eu estou falando aqui. Desde o início, esse governo é um governo transplantado. É questão de tempo até ter a rejeição do órgão transplantado, do jabuti que foi colocado no alto da árvore.